Eu sou Silvia da Silva, sou artista visual, sou formada em gravura pela Embap, Unespar, em 2004 a 2008. Estudei 2 anos no curso superior de escultura, de 2009 a 2011, e venho atuando na área da cultura há 13 anos. Desde o período de estágio no MAC, Museu de Arte Contemporânea, e na Caixa Cultural, eu trabalhei no setor educativo, onde a gente trabalhava fazendo oficinas com as temáticas voltadas para as exposições. Já trabalhei em 2010 também no restauro da Catedral de Curitiba. De 2011 a 2013 morei em São Paulo, onde trabalhei numa produtora de vídeo. E em 2014 eu retornei para a cidade de Curitiba, onde eu venho trabalhando no ateliê itinerante. Cada lugar que eu morava eu fazia um ateliê, então tem esse ateliê itinerante. E na cidade eu sempre fui uma artista ativa, organizando pequenos eventos, feiras, participando de exposições, onde a gente se organizava com outros artistas. Já produzimos uma feira que era o Arte na Mão, que foi feita no Espaço 8, hoje é conhecido como Artemisia Produções, onde a gente reuniu alguns artistas. Então sempre fui e sou uma artista ativa na cidade, né? 2015 a 2017 eu trabalhei no Espaço Mulher, Trabalho e Memória. Trabalhei também na livraria Vertov. Nesse espaço Mulher, Trabalho e Memória eu organizava as exposições, fazia curadoria. Em 2017 eu ministrei oficinas no Solar do Barão, no Museu da Gravura. Em 2018 fiz assistência de arte para o filme Um Dia em Ipiem, na cidade de Ipiem. Em 2019 fiz residência artística no Rio de Janeiro e São Paulo, onde também fiz uma exposição coletiva, organizando a exposição, fazendo a curadoria. E de 2020 até agora eu venho trabalhando no ateliê Silvestre e venho desenvolvendo meus trabalhos nesse espaço. Vou falar um pouco das minhas origens e como começou meu desenvolvimento na área cultural. Eu tenho origem indígena, negra, tenho origem portuguesa. Meu pai é de Santa Isabel, interior de São Paulo, minha mãe é do interior do Paraná. Eu nasci em Santa Isabel, interior de São Paulo. E depois mudei várias vezes com meus pais e cresci no interior do Paraná, numa cidade chamada Rio Bonito, onde eu fui criado pelos meus avós. E desde criança eu tive facilidade para desenhar, sempre desenhei personagens de história em quadrinhos, gostava de desenhar o Chico Bento, o Garfield. E sempre, desde criança, assim, eu gostava de dar presente para meus amigos. Eu sempre fazia cartãozinho de aniversário, cartão de final de ano. Então sempre fui uma pessoa que tive facilidade para os desenhos. E morei nessa cidade até meus 17 anos, depois vim para Curitiba e fiz o 2º grau aqui em Curitiba, em Pinhais, e conheci alguns amigos que já estavam ingressando na faculdade. Tive amigos que estavam fazendo Federal, Letras, e alguns amigos que estavam fazendo FAP. E um desses amigos sempre me falava que eu tinha que fazer circo, que eu tinha que fazer Belas Artes, e eu não entendia assim, se eu tinha potencial para isso. Então comecei a frequentar uma escola de circo chamada Circo Luz. Fiz 3 anos dessa escola como performance. E uma vez a gente foi fazer um trabalho em Foz do Iguaçu e foi a primeira vez que eu fiz um gibi, desenhei todos os números que a gente fez nesse evento. Foi a primeira vez que eu fiz uma história em quadrinho. Aí, mais uma vez, eu percebi que eu tinha dom para o desenho, então procurei a Belas Artes e consegui passar no vestibular. E fiz o curso superior de gravura. E na faculdade, no período de faculdade, a primeira vez que eu mandei um trabalho para um salão de artes, eu ganhei uma menção honrosa, foi em 2007,
Então, eu percebi que realmente eu tinha dom para o desenho. Então eu pensei, poxa, eu vou continuar nessa área, nesse caminho. Então eu ganhei essa menção honrosa num salão que teve em São Paulo. E em 2010 eu fiquei em segundo lugar no Salão de Paranaguá, no Salão de Gravura, segunda mostra de artes visuais. E em 2017 eu fiquei em terceiro lugar no Prêmio IBEMA, que é um prêmio de gravura. E depois de ter me formado, aí eu tive mais tempo assim de observar meu trabalho, de ver o que caminho que eu queria seguir e comecei a frequentar galerias, museus, comecei a ter mais uma expansão assim para onde que eu poderia levar meu trabalho, né? Depois da formação eu comecei a frequentar o Solar do Barão, que é o Museu da Gravura, e foi lá que eu realmente assim entendi o que era, né, ser artista no campo da gravura, né, que tem os ateliês da gravura. E lá eu fiz o curso de serigrafia também e comecei a fazer oficinas no Solar do Barão. E depois disso eu criei um ateliê chamado Ateliê Silvestre, onde eu venho desenvolvendo meus trabalhos, né? Eu vou falar um pouco do aprendizado e a formação, como que é, né? Então, meu aprendizado na gravura, eu considero que foi uma coisa muito fantástica, onde eu aprofundei meu desenho. E a gravura é uma coisa muito legal, porque quando eu era criança eu já via essas portas de madeira entalhada, e eu achava que era uma coisa fácil de fazer. Então, não sabia que eu iria fazer gravura, e é muito parecido, né, com o entalhe, né? A gravura a gente chama a cozinha da gravura porque tem vários materiais que a gente usa e são várias técnicas. Dentro dessas técnicas, né, você vai escolher qual que você vai trabalhar. Eu escolhi trabalhar com a serigrafia, mas antes eu experimentei gravura em metal, ponta seca, estilo gravura, a serigrafia também, mas tem outra, litografia. Eu experimentei todas as técnicas, mas a que eu mais me identifiquei foi a técnica de linóleo e a técnica da serigrafia, né? E uma das coisas que eu acho legal que não importa a técnica que você usa, mas assim, o que você quer passar, né, com a tua ideia, qual que é a tua proposta da tua obra. Então eu já ganhei prêmios usando técnica de linóleo, já ganhei prêmios usando técnica da serigrafia. Então eu acredito que o que importa muito é o que você quer falar com a tua obra, né? Qual é a mensagem que você quer passar. E hoje eu trabalho com a serigrafia e gosto muito de trabalhar com os fragmentos, assim, eu acho muito legal o que a serigrafia oferece. Eu sou uma artista muito ativa, nunca parei de produzir desde que me formei e venho experimentando o que a serigrafia pode me oferecer assim, dentro dos suportes, né? Eu vou falar um pouco sobre as principais referências e as minhas inspirações para a criação das minhas obras. Eu gosto muito do universo feminino, admiro muito as mulheres, é um campo que me inspira bastante para criar meus trabalhos. Retrato questões de gênero, e também tem um mundo fantástico, assim, um mundo lúdico na minha cabeça e coloco sempre pássaros, pipas, alguns elementos que me traz leveza, me passam uma mensagem de liberdade, né? No meu aprendizado eu tive bons professores também no período das Belas Artes, desde desenho, de história da arte, de gravura, então tenho mestres assim que eu considero bastante até hoje. Mas aonde eu me descobri mesmo foi quando eu frequentei o Solar do Barão, quando eu tive tempo, né, de frequentar um ateliê, olhar os trabalhos, pensar numa continuidade. Então o Solar do Barão é um lugar muito importante para mim até hoje. E eu sinto que quanto mais eu produzo, mais o trabalho fica vivo, né, mais ideias vêm. Então a ideia eu acho que é nunca parar, sempre continuar produzindo. E vou falar agora um pouco sobre meus produtos, sobre minhas obras e projetos da minha autoria.
As minhas obras, elas retratam lugares, né, são imaginários da minha cabeça, né, com certeza. Que eu crio esses lugares, retrato essas mulheres, esses caminhos, essas passagens. E eu busco propor essa liberdade, né, nesses trabalhos que eu venho produzindo. Tenho também um trabalho de performance, que eu gosto de fazer uma interferência na fotografia com performance. Eu chamo no trabalho de ângulos. E ele se torna um trabalho a partir do lugar, né? Ele é um site específico. Eu vou lá, faço uma ação nesse lugar e depois eu faço uma performance e através dessa performance cria-se alguns registros e o trabalho ele vai ganhando vida a partir desses lugares. Eu comecei fazendo no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, fiz na Bicicletaria Cultural, também fiz na Livraria Vertov, levei também 2019 e 2020 para o Rio de Janeiro e São Paulo, e agora eu estou participando com um fragmento desse trabalho na Galeria de Tubes, numa exposição coletiva, Múltiplos Códigos, que está acontecendo ainda. Então tem um fragmento desse trabalho lá também. Participo de um grupo de performance, que é o Salmonella Urbana, também faço performance. E em 2022, agora estou participando dessa exposição, né, como eu falei agora há pouco, dessa exposição Múltiplos Códigos, que se chama Ângulos. E eu venho desenvolvendo uma linha de produtos que chama Silvestre, que são produtos que eu venho fazendo a partir das minhas gravuras, são fragmentos dos meus trabalhos. Eu escolho algum ângulo de uma gravura e levo isso para algum produto, né? Eu faço cadernos, faço bolsas, camisetas, trabalho com vários suportes, esses fragmentos das gravuras, né? Criei também uma coleção chamada Ursal, com uma artista aqui de Curitiba, hoje ela mora no Rio de Janeiro. A gente fez uma coleção Você é o que você veste. Criei também uma parceria com a Pochette Stamaro, uma artista do Rio de Janeiro, e venho fazendo ações com vários artistas, né? Eu acho que é uma coisa muito legal da gente somar com outros artistas e misturar nossas artes, né? E também trabalhei nesse espaço, que é o espaço Mulher, Trabalho e Memória, onde a gente fazia montagem, exposição, curadoria. Trabalhei com a Socorro Araújo, fotógrafa. A gente fez várias ações nesse espaço e feiras que a gente criava aqui também no quintal de outras artistas, da Lua Castilho. A gente criou um evento Bota Fora, onde foi convidado, né, alguns artistas para participar desse evento. Então eu acho que é muito legal quando a gente soma com outros artistas. Além de usar os espaços, né, que é as galerias, os museus, a gente usar também outros lugares, né, alternativos. Em 2020 a 2021, antes eu quero falar de um outro item, antes de entrar nesse item. Vou falar um pouco das principais experiências, né, das produções que eu venho fazendo e participações que eu tenho com outros artistas. Agora em 2020 a 2021, né, agora, né, que agora... a gente já está em 2022. Eu ilustrei, entre 2020 a 2021, ilustrei 3 livros dos filmes que ainda não fizemos, que foi feito a partir de oficinas de roteiros de cinema e escritas desses roteiros, que foi todas as oficinas online, e eu fiz a ilustração desse livro. O mesmo título dos filmes que ainda não fizemos, LGBTQIA+, em Florianópolis, também ilustrei esses roteiros e também publiquei um roteiro nesse livro que chama Antônio. Ilustrei outro livro que é A Hora Perigosa, da Adriana Hill. E também fiz alguns trabalhos de impressão em serigrafia para outros artistas, como um livro Quartena, da poeta Yara Monolac, do Recife. Também criei essa parte de impressão da serigrafia da capa do álbum do Bananeira Brass Band. E agora, por último, eu fiz uma ilustração, Gilda, Você Deixou Saudade, um estandarte, que é um projeto do Guilherme Jacon, e eu fiz uma ilustração
para ele referente ao trabalho da Gilda, né? Em 2019 eu fiz assistência de arte do filme Um Dia Ipiem, e em 2019 também eu trabalhei na galeria Meio Ateliê Galeria Itinerante, que foi feita uma exposição em São Paulo e no Rio de Janeiro. E fiz uma exposição individual no Rio de Janeiro também. Então, 2019 foi um ano bem pulsante, assim, com muitos trabalhos. E no Rio de Janeiro eu criei um projeto Meio Ateliê Galeria Itinerante, onde eu participava de 2 feiras e convidava artistas para interferir e trazer seu trabalho nessas feiras. E trouxe essa ideia para cá, aqui em Curitiba, onde também convidei alguns artistas para ilustrar as capas dos cadernos Silvestre. Uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar em parceria, né, como eu já falei antes. Em 2017 eu fiz um trabalho para o museu da... ministrei uma oficina de serigrafia no Solar do Barão. E vou falar agora sobre minhas vivências como trabalhador da cultura agora no momento pandêmico. Desde 2020, né, do período da pandemia, uma coisa que ninguém esperava, né, que ia acontecer. Então eu consegui trabalhar em casa, eu consegui produzir um ateliê dentro do apartamento, onde criei toda a parte de balcão, de serigrafia, construí toda essa estrutura para eu poder trabalhar. Então eu consegui esses trabalhos de serigrafia, consegui produzir em casa, criei esse espaço, e de forma que eu me senti segura, não tive que me expor, né, na pandemia, ter que trabalhar fora, porque todos os eventos foram cancelados, as feiras. Eu acredito que, né, eu tive muita sorte de produzir esse espaço em casa e trabalhar dentro de projetos de outros amigos, né, como ilustração, e produzir essas impressões em serigrafia dentro do ateliê Silvestre, né. Em 2020 eu consegui fazer também o primeiro trabalho de vídeo, que a gente fez captação de áudios via WhatsApp, e a gente conseguiu captar esses áudios, né, de leituras de poemas em memória a Joana Corona. Então foi uma experiência bem interessante de ter feito também na pandemia. Em 2021 eu venho fazendo esses trabalhos tudo, né, via online e dentro do Ateliê Silvestre, né, que a gente vem criando essas parcerias com outros artistas, que eu já falei antes, né, que fiz essas impressões de livro, fiz essas ilustrações para os livros dos filmes que ainda não fizemos. Também criei uma gravura chamada Curandeiras, que eu achei que é um trabalho que tinha a ver com a pandemia, de curar esse mundo, curar toda essa situação, de mandar uma energia positiva para isso. Fiz um outro trabalho chamado Comigo Ninguém Pode, também falando na natureza, falando desse lugar de cura. E para concluir, vou contar um pouco dos meus planos sobre trabalhador da cultura, né, o que eu penso quando acabar a pandemia. Eu pretendo que a gente consiga sair disso, né, com saúde, com bastante aprendizado. Eu acho que a pandemia traz bastante reflexão de todas as áreas de trabalho, inclusive da cultura. E eu pretendo produzir mais oficinas, pretendo participar mais ativamente dos museus, das galerias aqui da cidade. E desejo que a gente consiga juntos, né, somar essa força em todos os setores. E desejo que a gente tenha essa cura, né, para todos, que a gente consiga produzir coisas boas, mas a partir do momento que a gente tem uma cura do mundo também, né? Então seria isso.